Bem-vindo à Academia. Nesta sessão divertida e didática das aulas de treinamento de nossos guias, vão aprender muito. Tomem nota, é muito interessante. A página 422 do caderno, Grande Tour da Grécia. E outras coisas que não vamos ir aos poucos contando. Eu sempre falo que, para conhecer a Grécia, esse é o tour perfeito, porque mistura todas as 24 culturas que deixaram alguma coisa nos últimos 3.000 anos nesse país. A arqueologia, toda a parte bizantina, depois a cristandade, toda a parte arqueológica, que foi, logicamente, a fama do país, e um mistério maravilhoso que vai ser sempre informado por nós, que falamos muito também em história, que é a mitologia grega. A mitologia grega abarca toda a parte, inclusive contemporânea, já que foi utilizada até a cristandade. Esse é o itinerário que nós fazemos. Os pontos vermelhos são os lugares onde nós dormimos. Primeiro é Atenas, logicamente, onde ficamos tanto sexta. Normalmente o pessoal chega domingo, porque a viagem começa com a visita panorâmica na segunda. Mas tem pessoas que, para aproveitar mais seu tempo, chegam no sábado ou na sexta, que é por isso que figura em todos os hotéis o meu telefone para dar dicas, ou no caso, o que fazemos é juntar com os turistas para dar dicas de movimento na cidade. Temos que lembrar que Atenas é uma das capitais mais antigas do mundo e a capital mais antiga da Europa. Por aqui, logicamente, em questão de segurança total. Essa é a extensão, aqui estamos vendo, que figura mais uma vez no itinerário do passageiro que mistura as ilhas, estância em ilhas, Mykonos, Santorini, mas chegando domingo faz o mesmo programa que quem faz a volta completa do Grande Tour da Grécia. Chega em Calambaca, volta para Atenas, sempre com o guia da Europa Mundo, e daqui eles já vão para as ilhas, voltando de novo para Atenas pela terceira vez, uma vez acabada a viagem pelas ilhas. Outro dos casos é a pessoa que compra Grécia e os Balcãs. Que Grécia e os Balcãs têm muito jogo. Desde Calambaca, o tour que chega da Croácia, que faz toda a România, Bulgária, pega o pessoal e volta a deixar tanto nos pontos vermelhos, onde dá para figurar, para dizer que são os hotéis onde nós dormimos, mas já teve caso que o pessoal sobe, dá toda a volta, e quando voltam para a Grécia, continuam a viagem com o grande tour da Grécia. Bem-vindos na Grécia outra vez, Eleftherios e Thanatos, quer dizer liberdade e morte, a bandeira dos gregos, a nova bandeira, e elas que quer dizer país da luz, Hélio quer dizer sol. Elas é o nome oficial do país. Grécia foi um vocábulo que, puxado dos antigos romanos, quando dominaram o território aqui. Então, na Grécia moderna, uma vez expulsando os turcos otomanos, então colocaram Grécia do Greque. Mas esses são símbolos que normalmente vocês vão ver. O grego chama-se, para os brasileiros que é futeboleiro, helenos. Helenos, sempre que se fala de esporte, fazem referência ao povo que aqui mora. A Grécia tem esse jogo, porque da Grécia dá para chegar em Turquia, nos Balcãs, nas ilhas e outros países no Mediterrâneo Oriental. A ubicação é perfeita para misturar. De fato, mais de um dos passageiros que nós recebemos chegam por Istambul, fazem Turquia, vão para Rodas e vão para Atenas. Uma vez chegando em Atenas, então dá para misturar, ou bem seja, uma extensão das que temos, ou fazer esse tour da Grande Grécia, que é bem completo. Eu dou força para fazer o tour da Grande Grécia, pelo fato que dá para misturar todas as paisagens maravilhosas que esse país tem. Porque, fora do conceito que eu guardo, porque amo a gastronomia, o brasileiro tem no imaginário sempre visitar a Grécia. É verdade que sempre tem as mesmas ilhas,
Mas nós, nessa viagem, visitamos umas ilhas que não são conhecidas, que estão no Mar Iônico, as Ilhas Verdes, Heptanici, 7 ilhas, que também dá para falar da mitologia e de muitas mais coisas. Esse é o mapa da Grécia com as ilhas. As ilhas são em torno das 3.000. Isso é a relação de quem fala. 600 delas estão habitadas, para os gregos, tendo um cabrito com um homem, mulher que cuida do cabrito, já está habitada. Então, se chega a 600. As ilhas mais conhecidas, logicamente, são enfocadas, projetadas para o turismo, que são aquelas que, em geral, os brasileiros vão. Temos muito passageiro brasileiro que chegam, faz a mistura, subida a Calambaca, descida para Atenas e vão para as ilhas. Mas o mapa dá para vocês ver tudo o que dá para fazer, inclusive não indo para a Turquia, Rodas, Creta. Mas o pessoal pode fazer a volta, chegando em Atenas, perfeitamente, Rodas e Turquia. Filoxenia. Filoxenia, filo, amizade, xeno, xenos, estrangeiro. Chama-se aqui hospitalidade. Todo grego fala inglês. Aqui ninguém vai ter problema não por falar inglês, e não pelo fato que, sendo brasileiro, já tem tudo resolvido. Cada verão, a música utilizada, normalmente as músicas utilizadas em todos os bares, em todos os restaurantes, pub, é bossa nova. Mas fora da bossa nova, para a garotada ou para não estar garotada, a música mais moderna da temporada brasileira anterior, sempre tocam aqui diretamente. Uma das dicas que eu dou para o brasileiro, a primeira coisa que tem que falar nesse país, que é brasileiro. Aí puxa já futebol e a música. E tem toda essa filoxonia da qual os gregos se sentem muito responsáveis. Vão ser muito bem tratados, sem dúvida alguma. Os brasileiros são muito gostados, latino-americanos normalmente, porque desde o ponto de vista, a Grécia se sente bem afastada da Europa, não se sente muito europeu, se sente balcânico. Desse jeito, muito identificado com a América do Sul. E aqui uma lista de palavras, não sei todas, logicamente, mas 63% das palavras que o português tem, que o brasileiro fala, são de origem grego. É verdade que lá no Brasil vocês têm de muitas outras origens, palavras de origem africana, palavras de origem europeu, palavras de origem, logicamente, latino, mas 63% das palavras que vocês utilizam são de origem grega. Isso faz que os gregos se debatam entre dois conceitos, inferioridade e superioridade. Inferioridade, saber que o país foi criado uma vez os otomanos chegando a ameaçar a Centro-Europa, e, logicamente, a superioridade de saber que esse país deu para nós a cultura que temos. Aqui nasceu a medicina, aqui nasceu o pensamento, aqui nasceram muitas das coisas que nós hoje em dia desfrutamos. E os gregos sabem disso. Moeda. A moeda é o euro, mesma coisa. O dólar, logicamente, também é aceito, mas o cartão de crédito, hoje em dia, desde que passamos a crise do 2008, 2009, 2010, 2011, então, o cartão de crédito é uma coisa bastante exigida. Mas o euro, e nesse caso aparece a Europa raptada pelos céus, que era um touro, o euro é realmente o que o pessoal, tanto vindo da Itália como da Europa, pode utilizar. Vindo da Turquia, vai ser sempre recomendado pelo guia que troquem, dependendo do tempo que vão ficar aqui. Mas o cartão de crédito funciona perfeitamente. As tomadas têm de 3 e 2. E, geralmente, nós temos o tipo C, tá certo? Em todos os hotéis. Adaptadores também tem todos os hotéis. Mas é recomendável vir com os adaptadores do jeito de fazer a história. Mas não tem problema nenhum, porque os hotéis sempre guardam o que esquecem os outros passageiros. Toma conta disso. Gastronomia, um dos fortes pelo qual eu estou nesse país. Aqui não vai encontrar batatinha frita congelada, todo é natural. E as saladas e os pratos normalmente acompanham as estações. Quer dizer que nós comemos tomate hoje, até novembro, outubro, pouco mais.
porque o tomate é do verão. Mesma coisa acontece com a Hanukkah. Todos os tipos de legumes, como muito salada, o grego não aceita uma mesa sem salada e sem água. Então, quer dizer que a gastronomia, aliás, os brasileiros se amarram porque é muito famosa lá, a moussaka. O brasileiro gosta muito de berinjela, eu não. Mas brasileiro sempre pergunta, berinjela, que delícia. Tem a moussaka, aqui está, os tomates recheados, que aqui chamam de mistá, e todo sempre regado com o óleo de oliva. Grécia é o terceiro país em produção de oliva e de azeite. E é dos países que tem mais variedades de azeitonas, 23. Quer dizer que azeite é uma das coisas mais importantes na gastronomia. E para os brasileiros, isso aqui vai para o Brasil diretamente, porque eles perguntam sempre polvo. O polvo é o prato típico, junto com a moussaka, aqui na Grécia. Polvo de 3 batidas, assim chama-se. Por isso é bem macio. Polvo forma parte, geralmente, da gastronomia das ilhas. Em Atenas também, mas no interior existe, mas não é a mesma coisa porque não chega tão fresco do dia, pelo fato que tem que ir ao interior do país. Bebidas típicas. Vinho, logicamente. Os gregos têm uma frase em muitas músicas utilizada desde a antiguidade: bem a beber o vinho grego, que é a terra natal de todo mundo. Para grego antigo, todo homem e mulher nasceu nesta terra. Mitos, a cerveja local, tem outras, mas mito é a mais conhecida. Uso é o álcool branco anisado, que se bebe com água, geralmente que os jovens já quase não bebem, mas continuam bebendo as pessoas para experimentar. E depois o café batido, também é uma coisa muito fresca, se bate com um pouquinho de leite condensado, muito gelo e café. Bem-vindo no Partenon, templo dedicado à deusa Ateneia, começando depois do translotel com as dicas de nós. Na segunda-feira, fazemos a visita panorâmica da cidade. Começamos, logicamente, pela parte mais moderna, já que a parte antiga quase não dá para ir com os ônibus. Troca da Guarda. Troca da Guarda é um dos pontos realmente importantes, já que guarda muita simbologia e que é muito projetado internacionalmente. A saia tem 400 pregas, cada uma das pregas pelo ano que estiveram os otomanos sometendo aos gregos, aos helenos, aqui no país. Se fazem 29 passos para tocar os pompons. Cada sapato pesa 1,5 kg, cada pompom é uma das regiões. Uma, onde nós estamos, a Grécia, que vocês vão conhecer, e a outra, o que seria a atual Grécia perdida, que foi a grande catástrofe de 1922, quando os turcos expulsam a todos os gregos da Anatólia. Anatólia é a atual Turquia. Em fato, aqui nunca se utiliza nem Istambul, que para nós é Constantinópolis, nem Turquia. Se utiliza a Ásia Menor, Micronésia, ou se utiliza a Anatólia. Biblioteca, todos os prédios novos que foram feitos com as restaurações das instituições no século XIX, quando formaram as potências europeias, o novo país, a nova Grécia, e mudaram o nome, estão basados nos prédios que já existiam na antiguidade na Acrópolis. Logicamente, são todas cópias, isso foi feito por uns arquitetos, Teófilo e Hansen, arquitetos austríacos que chegaram na cidade para adotar a cidade, a nova Grécia, de prédios institucionais. Fazemos parada também no estado Panathinaikos, pan quer dizer tudo. Panathinaikos quer dizer todos os jogos dedicados à deusa Ateneia. Não só em Olímpia existiam jogos dedicados a deuses gregos. Aqui eram dedicados à deusa patroa da cidade, que decidiu não ter filhos, disputando a cidade com Poseidon,
Então, os filhos foram os atenienses. Dali que os atenienses levantaram esse maravilhoso prédio, a deusa que não teve filhos. Não parto, Partenon. O estádio Panathinaikos tem capacidade para 66 mil pessoas, todas em mármore. Nós fazemos a parada na frente, onde fazem a troca do fogo olímpico, trazem o fogo da Olímpia, chega aqui, 3 meses percorre o mundo, 3 meses, direito constitucional, percorre a Grécia. Cada grego tem direito a pegar a chama olímpica, que fica ali na frente do Estado, no final da fotografia, e acessa até acabar os shows. Palácio Real, onde tem a troca da guarda, que também, se dá para parar, paramos, se não, cada hora do dia, nas horas pontas, 1, 2, 3, 4, tem a troca. 1 hora tem que ficar o guarda sem se mexer. O palácio, um palácio que não tem grande monumentalidade, é cópia do Schönbrunn, já que os primeiros reis que colocaram aqui, Otto e Amália, vieram da Áustria. A visita acaba no Partenon, embaixo, na Acrópolis. A subida são 106 metros, não é tão sacrificada, mas sempre damos umas dicas para calçado confortável e água. Aqui não tem sombra, não tem árvores, não tem nada, mas tem esse espetáculo que realmente vale a pena visitá-lo. Mas as pessoas que por alguma condição física não descem para subir, sempre nós damos as explicações do lado de fora. Tem que lembrar que os gregos eram sábios e o Partenon foi concebido para ser visto desde longe. Desde perto tem muitas imperfeições. Poderíamos falar a hora disso, mas logicamente se fala uma vez estando aqui. E do lado tem placa para fazer as compras, cafetarias, tem de tudo. Do lado direito, do lado esquerdo, sempre com as dicas do guia, tem a Pedra de São Paulo, conhecida entre nós a Pedra da Justiça. Embaixo tem as cárceres de onde esteve Sócrates, que foi induzido por a morte. Não, os gregos não tinham a pena de morte. Na pedra mesmo foi injustiçado Orestes por matar a Clitemnestra e seu Anticristo, filho de Agamenon. E nessa pedra também, São Paulo, quando voltou de Damasco, falou para os atenienses. Todas as viagens da Europa ao mundo, em Europa e em todo lugar, geralmente tem um traslado noturno. Olha aqui, placa. É o bairro antigo da cidade. Curiosamente, um bairro que, como data de muito tempo atrás, as partes arqueológicas estão sempre dispensadas em todo quanto é buraco que dá para ver. É uma coisa maravilhosa, já que mistura a arquitetura neoclássica que foi concebida pelos nobres que chegaram da Europa, uma vez feito a Nova Grécia. Então, placa, todas as casas neoclássicas estão em cima de algum resto arqueológico. É uma delícia, mas tem que fazê-lo andando. O nosso traslado é aproveitado muitas vezes, ao mesmo não querendo ir para o jantar show, que está oferecido nesse pequeno traslado, porque são 10 minutos a viagem. Pessoas que ficam com nossas dicas, visitando a cidade antiga, a parte velha, os monumentos arqueológicos ou atraídos pela gastronomia, mas não querendo ir a um sítio onde tem dança e preferem ficar 2h30, 3 à vontade. Já saí das 8h30, volta meia-noite. Mas tem muitas pessoas que essas músicas que ouviram sobre o grego, outras mais, são desfrutadas e é muito divertido na taverna que nós vamos. Mistura, logicamente, danças de diferentes lugares, dependendo a dominação, a dança. Tem danças do Epiro, dominação otomana muito forte, até 1800. Dominação grega autêntica Blaha, que são geralmente os atenienses, peloponésios, Arcádia, e depois algumas danças das ilhas. A gastronomia que vocês vão desfrutar aqui é típica, tem sempre, junto com esses salados, os pratos típicos, e depois cada pessoa escolhe o porco, ou frango, ou carneiro. O carneiro é feito como se chama aqui
cozinha política. Política Constantinópolis. As pessoas que vieram da Anatólia trouxeram um tipo de cozinha, nesse caso, o carneiro de molho. Aqui, normalmente, o carneiro se come sempre do fogo, não parrilha, bem torradinho. Mas esse tipo de gastronomia daqui é grega, mais do lado do leste. Chegou com a expulsão dos gregos de lá. Recomendação de um filme, depois vamos falar disso. O Sabor do Sal. Bandeira da ortodoxia, amarela. Símbolo da cristandade, águia com duas cabeças. Constantinópolis, atual Istambul, e Roma, as duas cabeças que tem a cristandade. Os ortodoxos se afastam da Igreja Católica lá pelo 1050. Desde então, a ortodoxia já tem outra visão do catolicismo. Continuamos viagem para o norte, a bandeira tinha a ver com os monasteiros. Esse país é de herança ortodoxa, quer dizer que o terceiro artigo da Constituição reconhece a religião do país, a ortodoxia. Ortodoxia, orto quer dizer bom, doxia, verdade, seria a boa verdade. A ortodoxia, a bandeira, sempre vai figurar do lado da bandeira dos gregos modernos. Primeira paradinha. A paisagem saindo de Atenas é uma coisa espetacular, sobretudo porque vamos do lado do mar. Vamos do lado do mar, vendo um monte de coisas, um monte de ilhas que estão do lado direito do ônibus. Camino Burla é uma parada que temos mais ou menos às 2 horas, hora 45, saindo de Atenas. São povoadinhos que estão do lado do mar, quase não tem turista mais que turistas gregos. Então, são lugares muito autênticos. Aqui damos uma paradinha, o pessoal dá uma andada na beira do mar, tem cafetarias, restaurantes, mas sendo às 11 da manhã, tendo tomado um café da manhã bom, então aí vai ser simplesmente o café, lanche ou algum refrigerante. Uma vez saindo de Camino Burla, topamos com um dos lugares que brasileiro ama, o grande Leônidas, que enfrentou-se a um brasileiro. Não é brincadeira. No filme dos 300, Rodrigo Santoro fazia de Xerxes. Foi quem se enfrentou a Leônidas. Nós fazemos uma paradinha ali e explicamos onde tem o desfiladeiro canhão, onde se enfiaram, para ganhar, logicamente, o nome da estratégia. Stratos quer dizer exército aqui na Grécia. Então, a estratégia nasce com Leônidas. É uma escultura de 5 metros, desculpa, uma escultura de 5 metros, com as lendas famosas que estão no filme. Quer as armas, venha por elas. Tanta flecha vão largar os persas que não vai dar para ver a luz do sol. Os 2 rios sagrados embaixo da escultura, todo feito em mármore. Continuando a viagem, paramos antes de chegar em Calambaca, em torno a 1h13, 1h30, para fazer o almoço. Paramos numa grande área de serviço, pratos típicos também, bom atendimento, boa comida, no meio já da subida do meio do caminho para Calambaca. Saindo dali, em torno às 4 da tarde, 16, chegamos em Calambaca. Paradinha no hotel, dependendo do tempo que temos, e depois visitar o Vale das Meteoras. Realmente, as Meteoras é um dos lugares desconhecidos, já que a projeção da Grécia sempre está para as casinhas brancas e os tetos azuis, que nem a bandeira. Esses lugares que são, depois do século XI, XII, quando a igreja se afastou, são muitas vezes desconhecidos. As igrejas bizantinas, os catolicões, os mosteiros, aqui, se refugiaram sempre, durante a ocupação otomana, os monges. Os monges, para nós, seriam os escribas para os cristãos ocidentais. Aqui foram se refugiando, pouco a pouco, em cavernas e fazendo em cima das pedras os mosteiros que começavam sendo feitos pelo católico, que é a igreja central, não aceita, logicamente, na ortodoxia, figuras tridimensionais, já que chegam
para nós, no mundo pagano, Ares, Artemisa, Zeus, Atenea. Então, todos esses afrescos ou mosaicos. Uma coisa importante para lembrar para os viajeros nossos, eu sempre lhes falo, na ortodoxia, o mais bonito, no caso do Vale das Meteoras, que nós fazemos, é parada em cada um dos monastérios do lado de baixo. Logicamente, as explicações são as mesmas, porque no período que se afasta a igreja, que chegam depois das cruzadas, os ortodoxos não quiseram participar, então não tinham grana. Quer dizer, que vem uma igreja, vem todas, vem um monastério, vem todos. É muito repetitivo. Maravilhoso, desde logo. Mas os lugares que eles ficaram se protegendo dos otomanos, dos turcos, escrevendo a história que foi recuperada depois. Dali que a igreja tenha na sua constituição a ortodoxia. Porque os gregos são muito respeitosos com a parte espiritual. Quer dizer que respeitam muito os papás, os popes, os padres da igreja ortodoxa. Porque foram eles quem, 400 anos, resistiram, escondidos em essas condições, escrevendo o que nós hoje falamos, comemos e vivemos. Eles guardaram a cultura helena. E depois vamos ao nosso hotel. Nosso hotel tem uma estupenda localização embaixo, justo no colo das pedras, no colo dos mosteiros. Calambaca quer dizer rosto de monge. À noite, saindo do hotel do lado direito, as pedras iluminadas justamente iluminam a pedra que lembra, podia se falar, a cara de um monge. Calambaca quer dizer rosto de monge. E virou famoso depois do filme que fez James Bond, Only for Your Eyes, aqui. O hotel nosso, um hotel onde tem o jantar incluído, que nem no resto da viagem, não em Atenas. O jantar é muito variado, muita comida típica, muita salada e muita fruta. Uma coisa que o café da manhã. Piscina exterior, piscina interior. Saindo do lado direito tem uma ruazinha e tem a particularidade que, como todo mundo aqui chega à tarde e visita os monastérios, então as lojas ficam abertas até muito tarde. Muito tarde eu falo, agrega, 1, 2 da madrugada. Lojas de souvenir, logicamente, restaurantes e demais ficam abertos sempre. Seguindo a viagem, vamos continuar com o Antônio. Obrigado, meu companheiro Aníbal. Eu vou continuar falando um pouquinho do resto da viagem, que vai ser pela parte continental que estávamos falando, mas também nas ilhas. É a combinação dos dois lugares. Saindo de Calambaca no dia 3, vamos pelo norte, vamos cruzar as montanhas do Pindus. Vamos, nosso caminho ver muito vilarejo de montanha, onde os criadores falavam uma linguagem que era uma misturança de grego, de albanês, de turco, que é conhecido como vlacho. O vlacho não é uma linguagem que se pode estudar na escola, só é o problema que está perdendo-se a linguagem. E vamos parar, vamos conhecer um desses vilarejos que Metsovo, um vilarejo de montanha, com as suas casas feitas de pedra, feitas de madeira. Os passageiros vão ter tempo, a oportunidade de conhecer a sua igreja, que foi feita com a pedra preta do lugar. É um lugar turístico, Metsovo, porque fica muito perto uma estação de esqui. E podem também aqui experimentar o que é o pastel de queijo, um pastel muito típico da Grécia, para depois aproveitar, se quiser, para comer, para almoçar no ferry, no vácuo que vamos viajar para a ilha de Corfu, ilha de Kérkira. Olhem que a paisagem muda totalmente, numa hora da viagem, numa hora e meia que temos, muda totalmente. Estamos na montanha pela manhã para chegar até Igoumenitsa, onde fica o porto, para subir o vácuo até a ilha de Corfu. Esta ilha é Corfu, a ilha de Kérkira. O Kérkira é um nome grego, Corfu é um nome dos venecianos. Vamos chegar à capital numa hora e meia da viagem, em barco.
E a capital, a cidade, fica entre duas fortalezas, lá no fundo da foto, se pode ver uma delas. E quando chegarmos à ilha, vamos fazer primeiro uma paradinha num lugar muito famoso, muito lindo, com as vistas mais lindas da ilha, que é Canone. Lá vamos poder ver as cores d'água do mar, uma igrejinha ortodoxa sempre branquinha, que é Panagia Blacherna, e lá no fundo uma ilha que tem uma forma de barco, que segundo a linda a mitologia, Poseidon, o deus do mar, tornou o barco de Ulisses antes da saída para a sua casa, a ilha de Ítaca, em pedra. Hoje, na ilha, fica um mosteiro, mas, segundo a lenda, é o barco de Ulisses que tornou Poseidon em pedra. As vistas mais lindas da ilha ficam aqui, em Canone. De Canone, voltamos para a capital, 15 minutinhos de ônibus, vamos ter tempo livre na capital, poderão aproveitar os passageiros para passear, para almoçar quem quiser, para tomar sorvete e conhecer as ruas, as ruelas de pedestres que têm uma influência veneciana na sua arquitetura, dos ingleses, os melhores palácios da ilha são da época dos ingleses. Depois voltaremos de novo de barco até a parte continental para descer até a ilha de Lefkada, onde vamos ter 2 noites no hotel. Aqui eu vou pontuar. Nosso hotel fica neste lugar muito, muito perto da rua principal. Esta é a capital da ilha e temos 2 noites. Com isto, os passageiros vão poder aproveitar depois do jantar, que incluso também, passear pelo centro da cidade, aproveitar para conhecer como a vida das ilhas no verão, de férias, como é muito linda a ilha e nosso hotel tem uma localização perfeita. No dia seguinte, saímos do hotel para sul da ilha de Lefkada, é uma ilha que fica muito perto da parte continental, e chegaremos a Nidri, a cidade mais conhecida, mais turística da ilha, pelos cruzeiros que estamos aqui na foto, aparecem, que vamos nós fazer um cruzeiro pelas ilhas iônicas, as ilhas que estão muito perto da ilha de Lefkada. Lá, na foto, podem ver uma escultura, que é a escultura de Aristóteles Onassis. Ele comprou nos anos 60 do século XX uma ilha privada e fez Lefkada famosa no mundo inteiro. Por quê? Porque ele, com a cantora Maria Callas, passeavam pelo porto de Nidri e também na ilha de Escorpios foi o casamento de Aristóteles Onassis com Jacqueline Kennedy. Imaginem, antes foi uma ilha de pescadores e tornou-se muito famosa internacionalmente. E o ponto mais turístico é Nidri. Saindo de Nidri, nosso cruzeiro, vamos fazer distintas paradinhas nos pontos, por exemplo, em Porto Cacique. Olhem, a cor d'água, a água azul, neste lugar, uma praia com as falésias, os penhascos, com a pedra branca. A ilha de Lefkada, o nome, tem relação com a cor da pedra, a cor branquinha que tem a pedra. Só pode chegar até lá, até a praia, descendo nas escadas, chegando em carro, descendo essas escadas na falésia, ou com os cruzeiros, os barcos que chegam até lá. Faremos uma parada em Fiscardo, noutra ilha, que é Falônia. Fiscardo é um vilarejo que antes foi de pescadores e agora é um ponto turístico cheio de lotado de restaurante, de loja, tempo para passear lá. Faremos outra parada em Ítaca, a famosa ilha de Ulisses, segundo a mitologia, a casa de Ulisses, onde ele chegou depois da guerra de Troia. Lá temos a oportunidade de pegar banho nas águas, não, na ilha de Ítaca. Também faremos uma pequena parada na gruta de Papa Nicolau, que um submarino na Segunda Guerra Mundial, esperávamos navios alemães que passavam na frente para atacá-los. Uma pequena parada também em Gremni, e faremos lá em Escorpios, a ilha privada que foi comprada por Onassis nos anos 60 do século XX, para ter a oportunidade de conhecer o que foi tão famoso
onde ele tinha seu cruzeiro, o próprio cruzeiro, Cristina, antes de voltar para Nidri e voltar para o hotel. Na sexta-feira, saímos de Lefkada aqui, na foto, a famosa azeitona grega, não? Que fazem o ouro, que eles conhecem. De Lefkada, vamos para o sul do país, fazendo uma parada em Náfactos, que é mais conhecida como Antigua Lepanto, que também foi dos venecianos. Neste lugar, neste Golfo de Corinto, teve lugar a batalha naval entre os católicos e os turco-otomanos. No século XVI, ganharam os católicos, e é bem conhecida porque participou um escritor espanhol, Cervantes, o escritor do Quixote, e lá fizeram uma escultura de ele, que fica do lado do Porto Antigo, onde se podem tirar fotos do cenário da batalha. Continuando nossa viagem, faremos uma paradinha em um dos pontos mais importantes na antiguidade, Delfos. Nós vamos visitar o recinto arqueológico, temos o ingresso incluído, e lá poderemos conhecer o oráculo mais famoso na antiguidade, onde a sacerdotisa Pitonisa recebia aos consultantes, os gregos, pelas questões importantes, para as coisas como a guerra, coisas pela cidade. Foi feito o templo de Apolo, que é o templo que está na foto, foi feito na descida da montanha Parnassus, e nessa descida há hoje 3 milhões de oliveiras que chegam até o mar. Depois do almoço no vilarejo de Delfos, muito pertinho do recinto arqueológico, vamos continuar nossa viagem cruzando a ponte de Patras, a ponte de Rio ante Rio, que conecta o norte da Grécia com a região do sul, Peloponeso, para continuar nossa viagem e chegar a Olímpia, onde temos o jantar incluído também no hotel para no dia seguinte, no sábado, que faremos pela manhã a visita do recinto arqueológico com nossa guia local. Os passageiros poderão conhecer o primeiro dos estádios olímpicos. Aqui na foto podem ver o primeiro dos estádios olímpicos. Cada 4 anos, aqui também o fogo olímpico, é feita o ritual, a cerimônia, e sai daqui para dar a volta ao mundo inteiro até chegar à cidade onde vai ser celebrados os Jogos Olímpicos. Depois da visita com nossa guia local e o ingresso incluído também, as entradas, saímos de Olímpia para conhecer a cidade de Patras, que é a maior das cidades do Peloponeso, a terceira maior cidade da Grécia, e faremos uma visita do castelo de Patras, feito no século VI d.C. pelos bizantinos, e o ingresso aqui também está incluído. Este castelo é medieval, não? Vamos conhecer um antigo recinto da idade clássica, do período clássico da Grécia, isto é, do período medieval deles, período cristão. De Patras, continuamos nossa viagem até chegar à cidade de Náuplia, escolhida a primeira capital da Grécia, antes de Atenas. Passearemos, teremos tempo para passear pelas ruas, arrumada, muitas flores, muita loja, bem linda a cidade, onde temos, nós também, e o jantar incluído. Aqui na foto podem ver uma vista aérea da cidade e na frente do mar tem Porto, e foi uma cidade também veneciana, pelos navios que eles tinham, os produtos da Ásia, as especiarias e seda, que era muito importante, e fizeram as fortalezas para vigiar os navios. No domingo, no último dia da viagem, saímos de Olímpia para conhecer o recinto arqueológico de Epidauro, o melhor conservado teatro que temos na antiguidade. Hoje ainda é ativo pelos festivais de verão que fazem aqui, e na foto podem ver o teatro
de Epidauro. Aqui temos o ingresso incluído também neste recinto arqueológico, onde na antiguidade chegavam os gregos para pedir pela saúde. Estava dedicado o templo principal ao deus da medicina, Asclépio. Continuando nossa viagem para o sul, vamos chegar a Gálata, a cidade, o vilarejo onde está o porto, fica o porto para, no Fegre, cruzar o canal de Poros e chegar para visitar uma das ilhas do Golfo Sarônico, o Golfo de Porto de Atenas, as ilhas mais perto de Atenas, e vamos conhecer a ilha de Poros. Vai ter tempo lá no porto, que tem muito restaurante para passear, para almoçar, tem muita cafeteria, podem visitar seu museu arqueológico. E depois viajaremos também, vamos subir noutro barco, noutro ferry, para chegar até a ilha de Egina, a ilha mais pertinho da Atenas, e para conhecer também como é esta ilha muito importante na antiguidade, que tem templo dedicado à deusa Atenea, Athena, a deusa da guerra, da parte estratégica da guerra, a deusa da sabedoria. E aqui vamos chegar ao porto, conhecer os típicos portos de antigos pescadores, que hoje são os portos turísticos pelos visitantes, pelos viajeros. E depois, no outro ferry, vamos chegar ao Pireu, o porto de Atenas, e aqui finalizarão nossa viagem, e habitualmente os passageiros têm uma noite adicional, onde estará o nosso ônibus esperando para ir para o hotel, e aqui finalizaria a viagem. Só quero mostrar-lhes outra coisinha, falar um pouquinho que também nós estivemos falando de uma viagem que é principalmente pela parte continental e as ilhas do Mar Iônico. As ilhas do Mar Iônico são as ilhas do mar da parte ocidental da Grécia, do litoral ocidental da Grécia. Mas são bem conhecidas, bem famosas as ilhas do Mar Egeu, como as ilhas de Santorini e Mykonos. Aqui nós temos um pacote que é bem lindo, 2 noites em cada ilha, que podem combinar, por exemplo, depois da viagem, ou depois da excursão para conhecer as meteoras e voltar para Atenas, que seria 2 noites em Mykonos e 2 noites em Santorini. Também, quem quiser, pode visitar a ilha de Rodas, a ilha dos os cavaleiros medievais, os cruzados, que tem na capital dos melhores melhores cidades medievais conservadas da Europa. Aqui, as pessoas que viajam para Rodas também podem combinar com a viagem pela Turquia. E, finalmente, temos outra viagem também muito linda, que é a ilha de Creta, a maior ilha da Grécia, onde nasceu uma das primeiras civilizações gregas, que foi a civilização minoica. É uma ilha que tem muito lugar, muitas cidades para visitar, e que também temos um roteiro pela própria ilha, porque é a maior das ilhas da Grécia. Com isto, senhores, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado. É isto, nossa viagem que temos pela Grécia, o Grande Grécia, pela Grécia continental e as ilhas mais conhecidas da Grécia. Muito obrigado também eu. Um abraço bem forte. Eu espero ter muito brasileiro a partir de pouco tempo aqui. Tá certo? Um abraço bem grande, Hércules, Clayton, obrigado. Obrigado a vocês. Foi uma viagem encantadora, com muita história, com muita mitologia, também com experiências em locais pouco conhecidos. Eu acho que é importante a gente destacar que até hoje o cenário grego ele é muito utilizado em gravações de filmes, inclusive recentes. É verdade, não? Totalmente de acordo contigo. Totalmente de acordo. Tem vários filmes, sim. Porque esse país, eu explico aos brasileiros, é um país muito forte.
Atrapa logo no início, porque muitas pessoas querem chegar aqui ou esperam que, pelo nome que está na Europa, tem aquela monumentalidade que tem outras cidades, mas aquelas histórias de lá são, se fazemos a comparação com a Grécia, contemporâneas. São Claro. gótico, românico, barroco, mas na Grécia existe bizantino e toda a parte arqueológica. A força é o Mediterrâneo, música e comida. E é uma viagem que dá para todos os bolsos. A gente sabe ver muito da Grécia aí que tem muita viagem de luxo, de glamour, mas como é que fica essa parte, por exemplo, de custo aí para o passageiro, custo de alimentação, de refeição? É barato visitar a Grécia? Vamos falar um pouquinho disso. Realmente, não podemos ter como pontos de referência agora, pelo fato que está todo mundo, sabe, nessa situação de desconfiança. Grécia é um dos países que está na lista dos países seguros, já que aqui teve muito pouca influência o Covid-19, e os preços são muito baratos. Mas, se vamos antes desse problema que nós temos agora, uma salada grega, o que eu explico para os clientes, de fato, eu levo eles a almoçar mais de uma vez do lado do hotel, uma salada grega que dá para 2 pessoas são 6 euros, 7 euros. E produto bom. Tomate, pepino, cebola, azeitonas, azeite de oliva. E um segundo prato, normalmente, bem seja moussaka, como bem seja pasticcio, que o pasticcio é uma moussaka, mas com um pouco de macarrão. Dá para 2 pessoas também. Meio litro de vinho, que normalmente aqui o vinho é granel, porque todo mundo bebe isso, mas quem quiser de garrafa tem, ou uma cervejinha, por pessoa chega a 10 euros. E, aliás, em todo quanto é canto, água é de graça. Bem seja. Muito acessível, né? Muito, porque, aliás, uma das coisas, eu sempre falo o seguinte, o grego não tem o cerebelo na cabeça, tem estômago. Por isso que existe essa bagunça inteira. Quando houve gripe no restaurante, que tem algum produto congelado e não figura congelado. E o grego logo sai. Há um esporro para todo quanto é canto, se não tiver boa qualidade. Quer dizer que isso é para todos. Para todos. E também, esses preços são com pão, não? E sempre, filoxenia, se falamos, é o que fazem eles. Antes de acabar, pum, o pratinho com fruta da temporada. Colocam melão, melancia, agora, mas dependendo a fruta da temporada é colocada. Quer dizer que esses doces sempre têm uma coisa importante, a água é potável. Isso é real. Mas, pelo fato de não estar no país de vocês, sempre é bom ter água de garrafa para andar. Porque é quente. Hoje temos 38 graus, mais ou menos, 37. Ou seja, é quente. Mas totalmente tranquilo em questão de preço. Sem contar que, inclusive, esse tour que nós falamos aí já tem várias refeições que estão inclusas também, Exatamente, né? o que faz tudo mais barato. Sobretudo. Sim. Nas ilhas, conta das ilhas que são mais caras. Mykonos, Santorini são caras. Não pode ter pontos de referência com Atenas. Claro. Normalmente, Hércules, temos mais perguntas aí, não? Não temos perguntas, o povo está aqui totalmente embriagado. Acho que foi tudo tão claro que não fizeram perguntas. Tá, eu acho que vale a pena só destacar 2 coisas aqui, né? Eu tive uma perguntinha aqui em privado, é coisa que as agências de viagem gostam, né? É importante destacar que para todos os tours da Europa Mundo nós temos tarifa gente. Então, a única coisa que a gente solicita é que nos últimos 12 meses tenha tido pelo menos uma emissão e vocês podem estar falando diretamente com a operadora ao qual vocês fazem a emissão. Eles fazem isso de forma muito simples, muito fácil, tá? E meninos, vocês que estão aí, como ficou essa questão da Grécia na questão de Covid-19 aí? O país foi muito afetado, não foi? Fala um pouquinho disso, para que a gente possa falar de como está essa segurança do país em relação a esse tema. O fato de que a Grécia, dentro do contexto europeu, muitas vezes é considerada, não considerada, é esquecida, ou bem
pela situação geográfica que está lá, sem fronteiras com a Europa, ou bem religiosamente afastada da cristandade católica, então um país que em muitos momentos age sozinho. O que aconteceu? A minha experiência foi que antes de fechar a Espanha ou a Itália, a Grécia fechou. O dia 9 de março. E tinha um caso de contaminação. No dia seguinte, teve, infelizmente, no dia seguinte, os primeiros mortos, fechado totalmente com os controles ferros. Em uma semana, eles tomaram conta já de que ninguém saía de casa. Não era uma liberdade solidária, simplesmente você não sai e a polícia controlando. Isso serviu para ter um dos países com menos incidência do coronavírus. Tem 845 ao dia de hoje, acho, que estão contagiados, 700 ao dia de hoje que estão curados e 178 mortos. Nível extremamente baixo, bem seguro para que o passageiro possa ter a sua retomada. Muito seguro. E todo o controle que o pessoal fez. Por quê? Entre outras coisas, porque a Grécia tem 24% da população maior de 75 anos. De 70 anos, 75. Então, os controles, quando você vai em restaurante, bar, pub, a mesma distância e segurança o pessoal faz. Eu vejo constantemente. E os garçons, que assim se diz, têm as máscaras para evitar contato. Em todo quanto é canto, tem o gel. Nas ruas, você anda pelas ruas, pega que estão fora dos negócios, normalmente, não sei se estão obrigados a solidariedade, mas todo mundo leva conta. Táxis liberaram a semana passada, que pode ir mais de um. E sem contar que a Europa Mundo, com essa retomada, também já está com todas as medidas. Então, é bom saber realmente que está totalmente seguro. Aníbal, bom, pessoal, fala, Guerra. Aníbal, você sabe dizer se a Tino Nassis continua solteira? Ela, sim, embaixo da terra. Embaixo da terra, espera um pouquinho mais, não dá esse paixão, não. Não, eu me refiro à filha dela. A Tina? A Tina está com Dedê. Não está mais. Não. Pessoal, depois vocês continuam esses detalhes aí particulares em privado, tá bom? Deixa eu terminar. Mas para que ter grana? Para outro confinamento? A ilha de Escorpios já não é mais dela. Foi vendida para um russo. Mas os cofres devem continuar cheios. É possível, é possível. Com certeza. A filha do Gazprom. Exato. Bom, pessoal, muito bom esse bate-papo aqui. Deixa eu só finalizar com os agentes. Pessoal,